Olá, um magnífico dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. Eu sou Gleiciane Araújo e venho servir a sua vida com apenas uma palavra da parte do Senhor. E hoje o Senhor tem para você 5 motivos pelos quais o mundo vos odeia. Porque você quer saber por que que você é tão rejeitada, tão desprezada? Por que que você passa por tantas provações? Por que que você se sente como um peixinho fora d'água nos ambientes, no seu trabalho, muitas vezes no meio da tua parentela, da tua casa, da tua família? Imagine quando alguém vai morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, todo mundo olha e já sabe, esse aí é gringo, né? Esse aí é estrangeiro, esse não é natural do nosso país. E vocês sabem o quanto de preconceito existe com quem não é natural da sua própria nação. O quanto de perseguição, o quanto a vida é mais difícil, porque simplesmente você não é dessa terra. Você não é dessa terra, não. Você não é deste mundo. E este mundo inclui a cultura, inclui o estilo de vida do mundo, inclui o que o mundo gosta, o que o mundo deseja, o que o mundo adora, o que o mundo busca. Você não pertence a esse mundo. E por isso, o mundo vos odeia. E se o mundo vos odeia, meu Deus, eu quero entender que motivos pelos quais o mundo me odeia tanto. Eu lembro que muito antes de eu saber de todas essas coisas, eu sempre conversava com meu marido, eu chorava muito, mas eu não chorava pouco, não. Eu chorava muito. Quase todos os dias eu chorava. Eu chorava porque eu não compreendia o porquê que eu era tão tola, né? O porquê eu era tão desprovida de sabedoria e conhecimento. E nesse desprazer todo e nessa falta, nessa ignorância toda, eu não sabia o que Deus havia me dado e por esses motivos eu era tida como diferente. Mesmo tentando me amoldar ao mundo, o mundo não me aceitava. Eu sofria resistências, eu sofria rejeições, eu sofria perseguições e ainda sofro. Só que eu não entendia, e quando você não entende algo, é duro de você suportar. É duro de você passar por provações, por privações, por rejeições, por narizinhos torcidos, por olhares de canto, por invejas, por ciúmes, por tentativas inúmeras que o inimigo se levanta contra a sua vida. E antes de eu te falar os 5 motivos, eu quero que você traga algo no seu coração. O inimigo e os nossos inimigos, eles não são carne e sangue. Porém, os nossos inimigos, eles podem se apossar de pessoas e influenciar pessoas e oprimir pessoas. Logo, o inimigo sempre se manifestará na sua vida e na minha vida através da vida de pessoas. Satanás e seus demônios não possuem corpos. Satanás e seus demônios precisam de corpos, precisam de vidas para eles se alojarem, para eles habitarem, para eles cumprirem os propósitos de roubar, matar e destruir. Então não se engane. Só nunca leve, não leve para o pessoal. Não é sobre aquela pessoa, mas sobre aquilo que está influenciando a vida dela. É sobre aquilo que está dominando a vida dela. Assim como
aconteceu com José. José e seus irmãos. José, capítulo 37 do livro de Gênesis, do princípio de todas as coisas, do início de todas as coisas. Gênesis capítulo 37, se você puder, abra sua Bíblia em nome de Jesus e acompanhe. Primeiro motivo pelo qual o mundo te odeia. Eu não estou dizendo que o mundo não gosta de você. Eu estou dizendo que o mundo te odeia. E o inimigo, ele olha para você e o desejo da vida dele, o desejo da morte dele, porque ele não tem vida, é matar, roubar, destruir você e tudo que carrega o seu nome e tudo que você tem. Eu sei muito bem como é e quais são as estratégias, os artifícios que Satanás usa para tentar roubar, matar e destruir. Quem carrega esses motivos aqui, esses sinais? Primeiro sinal, Gênesis 37, versículo 3. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Em outras versões está dizendo que e ele fez um manto colorido e deu a José. E a primeira coisa, o primeiro motivo pelo qual o mundo te odeia é que o manto de Deus, ele é sobre a sua vida. Ele habita em você, ele é sobre você e ele se manifesta através de você. Esse manto é o Espírito Santo e, mais profundamente, o manto é a manifestação do poder de Deus através da pessoa bendita, magnífica do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a maior preciosidade que existe no universo inteiro. O Espírito Santo é o maior poder. O Espírito Santo é o Deus habitando você. É a mente de Cristo morando e habitando o seu espírito. Eu quero que você entenda algo. Se tem algo que Satanás odeia, e quando ele sente o cheiro, do óleo, do perfume de Jesus, ele olha para você e ele vê o brilho do Filho resplandecido e resplandecendo sobre a tua face. O brilho, e ele olha para você e ele vê que você foi colocada para se assentar à destra do Filho, no trono, à destra do Pai. Satanás desejava o trono. E ele não pôde ter o trono, porque o trono o Senhor deu ao Filho e a quem o Filho resgatou. Às vezes você não entende. Às vezes você ainda não caiu a sua ficha. Ou se caiu a sua ficha, às vezes você pode achar que o poder, o manto do Espírito Santo sobre a sua vida, você ainda não entendeu isso. Ou você já está começando a entender. Porque eu não entendia que existia o óleo sobre a minha vida. Só que aquele óleo não era nem isso aqui, ó. Era só uma sujeirinha, sabe? Assim, era só um resquício do óleo. Mas esse resquício do óleo que havia em mim, e aí eu estou falando de mim lá atrás,
somente esse cheiro, esse pouquinho de óleo que existia em mim, era suficiente para eu ter sido alvo do inferno, para que o inferno viesse a tentar me matar, a fim de que eu tirasse a minha própria vida, para que ele viesse roubar, matar e destruir a minha casa e a minha família, roubando assim e destruindo assim o meu chamado profético, o meu propósito aqui nessa terra. E eu quero dizer para você, existe um manto sobre a sua vida. Comece a perceber e a aceitar que existe poder de Deus sobre a sua vida, mesmo que seja numa medida em que você ainda não tenha tanta clareza. Se não fosse assim, você jamais seria perseguida, jamais seria difamada, jamais seria caluniada, invejada, denegrida. Jamais. Porque o que o inimigo odeia em qualquer pessoa é a marca de Cristo. É o óleo da unção. E se isso não era claro sobre a sua vida, que você receba agora consciência espiritual do poder, do manto do Senhor que mora, que habita a sua vida. Este óleo precioso que é a manifestação da glória de Deus aqui na terra. Segundo motivo pelo qual o mundo te odeia. Versículo 4 diz assim: e quando seus irmãos viram que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. Meu Deus. O segundo motivo pelo qual o mundo te odeia é porque o mundo olha para você e vê que você é amada. E vê que você tem um pai. E esse pai, ele diz para você nesta hora: eis que você é como a menina. Você é como não, você é a menina dos meus olhos. E o Senhor diz nessa hora para você: ai, 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 de quem estiver se levantando ou intentando ou tocando na sua vida, seja em palavras, sejam em atos, sejam em trabalhos, sejam em qualquer pensamento. Ai, assim diz o Senhor, porque você é filha minha, amada minha, porque eu sou o seu Abba Pai. Quem não é amado odeia quem é amado. Porque ser amado é ser protegido. Ser amada é ser guardada. Ser amada é ser agradada do Pai. Ser amada é ser semelhante ao Pai. Ser amada é ter o caráter do Pai. Ser amada é parecer-se com o Pai. Ser amada é ter uma família. Ser amada é ter um destino. Ser amada é ter casa, é ter morada, é ter para onde voltar. Ser amada é ter uma nação. Ser amada é ser filha amada do Abba Pai. Terceiro motivo pelo qual o mundo te odeia. E o Espírito Santo está me lembrando aqui. Antes de eu falar o terceiro motivo, eu quero já te pedir, curta este vídeo, compartilhe esta mensagem com mais 7 pessoas pelo menos. E que você se inscreva aqui no canal se você é nova aqui. Ative o sininho para receber notificações de tudo que é postado aqui nesse canal.
Em nome de Jesus Cristo, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu testemunho, deixe a sua dúvida, a sua pergunta, em nome de Jesus. E o Espírito Santo me lembrou que eu, na época em que eu era perseguida e eu não entendia, eu não me sentia amada. Eu não me via amada, eu não me sentia amada e eu não vivia como uma filha amada. Você não saber, você não se sentir ainda não invalida e não anula o ódio do inimigo sobre a sua vida. Então, neste momento, que você tome posse do amor de Deus sobre a sua vida, que você tome posse dessa consciência de amor e dessa consciência de filha amada que você é, formada, feita para as boas obras em Cristo. E o terceiro motivo pelo qual o mundo vos odeia está no capítulo 5, que diz assim: E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E aqui eu quero trazer uma ressalva. Esses irmãos aqui, muitas vezes, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com José, isso também acontece comigo e acontece ou vai acontecer com você. As pessoas que mais te perseguem e que mais vão te perseguir são aqueles que se julgam filhos de Deus, mas são apenas meros religiosos. São como sepulcros caiados. São aquelas pessoas que se vestem de uma aparência de bem, mas dentro do coração, Jesus não habita. Jesus não habita e essas pessoas não são guiadas pelo Espírito Santo. São aquelas que têm a aparência de crer em Jesus, têm a aparência de que são do reino de Deus, mas são sepulcros caiados. Dentro de si só existe morte, roubo e destruição. Então isso aqui é um alerta para você. Muitas vezes o mundo, ele está nos filhos de Belial que se encontram no meio das igrejas. Existem filhos de Belial dentro, infiltrados no meio do povo de Deus. E é esse povo de Deus, e foi esse povo de Deus que crucificaram Jesus. E foi esse mesmo povo que fez o que fez com José, lançou ele na cova e vendeu ele como escravo. São os religiosos. E todo religioso, ele não tem sonhos. Sabe por que que o mundo te odeia? E principalmente os religiosos? Porque religioso não possui visão profética. Para começar, eles nem gostam disso. Visão profética. E aqui diz que José teve um sonho. E a palavra sonho, ela provém da raiz Shalom. A palavra sonho vem da palavra profeticamente. Então, sonho significa algo que é profético. E a palavra profético, que é profecia, tem o significado de visão. Visão sobrenatural. Visão que advém de uma comunicação divina. É ver o que Deus vê, entender o que Deus entende e receber as revelações que Deus entrega. E aqui eu estou falando claramente sobre propósito. José sonhou um sonho. José teve a visão do seu propósito. Deus deu a visão do propósito de José para ele. E José contou aos seus irmãos. Eu vou te falar uma coisa. O mundo não tem visão profética. O mundo não encontrou, ele ainda não descobriu, ainda não foi desvendado ao homem carnal a visão profética. Propósito é espiritual. E a Bíblia diz
em Romanos 8, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, que o homem carnal, ele não discerne as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito só são discernidas espiritualmente. Profecia vem de visão. Visão vem de uma comunicação divina. Em algumas versões, a palavra visão fala de propósito, fala de profecia, do profético. Propósito é comunicação divina a respeito daquilo que você nasceu para fazer, daquilo que você nasceu para realizar aqui nessa terra. E você tem um propósito. Deus te chamou para realizar aqui nessa terra. Deus te chamou para ser uma mulher realizadora e para fazer e para manifestar a glória de Deus. E você às vezes fica aí, não, o mundo te odeia e pronto. Ah, Gleiciane, mas eu ainda não recebi a visão profética. Lá atrás, quando eu estava sendo pisada, espizinhada pelo inferno, pelo poder de Satanás, Deus já tinha uma visão profética para mim. Só que eu não sabia, porque eu era carnal. E se você, nesse momento, está se perguntando, eu ainda não tenho a minha visão profética, você só precisa começar a buscar. Comece a buscar o seu propósito, a sua visão profética. Porque independente de você saber ou não, o mundo te odeia do mesmo jeito. Só que o mundo te odiar, você vivendo e realizando o seu propósito, eu vou dizer para você, é bem mais light. Porque você sabe exatamente o porquê o mundo te odeia e você tem recompensa diária por viver o seu propósito. Não tem nada mais prazeroso nessa terra do que viver o seu propósito, obedecendo a Deus em ponto e vírgula, dentro da palavra. E eu falo por quê? Porque eu sei bem o que é ser uma rebelde, o que é desobedecer, o que é chutar contra os aguilhões. Deus te deu sonhos. E aqui é interessante que no versículo 5 diz assim: E José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. O mundo te odeia porque você tem um manto, o mundo te odeia porque você é amado, mas o mundo te odeia ainda mais porque carrega, porque você carrega a realização dos céus para manifestar aqui na terra. O propósito pelo qual você nasceu. O Senhor apenas quer revelar ele a você. Receba essa palavra. E o quarto motivo pelo qual o mundo vos odeia. Versículo 8 diz assim: E seus irmãos lhe disseram: Deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Pega essa palavra. Esse quarto motivo que o mundo te odeia é porque tem uma finalidade, tem algo que você veio executar, tem uma tarefa e tem um atributo para você executar essa tarefa. E esse atributo, esse poder, chama-se domínio. Esse domínio é governar, não é sobre pessoas. Toda pessoa carnal, quando vê alguém se levantando no seu propósito, ela tem medo. Porque o carnal quer dominar sobre pessoas. E quando ele vê um espiritual manifestando o seu propósito, logo ele pensa que aquela pessoa também está querendo dominar sobre ela. Então eles recuam, eles têm medo, eles temem, porque eles não querem ser sujeitos àquilo que está ardendo no coração deles. E sabe qual é
o, como eu posso dizer, o sinal de alguém que domina, de alguém que governa, as suas palavras, elas são e serão ouvidas nos palácios reais. José não foi ouvido pelos seus irmãos. A sua voz não foi recebida pela sua própria casa, porque Deus havia reservado a José que as suas palavras fossem ecoadas, manifestadas, para que a glória de Deus se manifestasse nos palácios, porque foi exatamente isso que Deus fez com José. Exaltou-o sobremaneira, colocando-o acima de todos e abaixo somente de Faraó. José foi muito grandemente exaltado. Entenda, quem ainda pensa em dominar pessoas não entende o que é dominar, o que é governar sobre os 4 níveis de unção e sobre os 4 níveis de poderes malignos. O carnal não entende. O quinto motivo pelo qual o mundo odeia você está em Gênesis capítulo 40, versículos 6 ao 8. Diz assim: E José veio a eles de manhã e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão da casa de seu senhor, dizendo: Por que aparentais tão tristes hoje? E eles disseram: Sonhamos um sonho e não há quem o interprete. E José lhes disse: Não pertencem a Deus as interpretações? Diga, diga-me, diga-me eles, rogo-vos. Aqui José já estava manifestando o dom. O dom que Deus deu a ele. Deus deu um dom para José. E por meio do dom que Deus deu a José, ele foi levado a governar e a dominar. Sabe por quê? Porque quando ele manifestou o dom, ele começou a servir. Quando você manifesta o dom de Deus na sua vida, você serve. E sabe o que é interessante? É que você serve pessoas no seu chamado. Você sempre será lembrada naquilo que você serve, nunca por sua própria pessoa. Ninguém vai lembrar de você porque a Gleiciane é a Gleiciane. A Maria é a Maria, não. As pessoas vão lembrar de você porque você foi a resposta, e foi a cura, e foi o bálsamo para a dor dela no momento em que ela precisava. Quando você for a solução na vida de pessoas, quando você começar a manifestar os dons de Deus na sua vida, para cumprir o seu chamado, você vai começar. Você vai começar a servir. E quem serve, serve porque o outro importa mais. O outro importa mais. Quando você decide fazer da sua vida, fazer com que ela seja o sentido da vida de outras pessoas, você começa a ser alvo de Satanás. Porque ele sabe que através da sua vida, pessoas são libertas, pessoas são tocadas, pessoas são cheias do poder e do Espírito Santo de Deus através da sua vida. Pessoas são libertas, saradas, prósperas, cheias, fartas, abundantes, pacíficas, felizes, alegres.
O segredo para a realização dos seus sonhos é começar a servir hoje aquilo que Deus já te deu. O segredo para José governar abaixo apenas de Faraó foi porque ele decidiu dominar, mesmo que ele estava no oculto, mesmo que ele estava lá no cárcere. Sirva no seu chamado, onde você está, com aquilo que você tem agora, e comece a governar, porque você tem o manto do poder de Deus, porque você é filha amada, porque você tem um pai que te ama, porque você tem um chamado, porque o Senhor nasceu, te gerou, te fez para você governar sobre todas as coisas, para que você venha servir, para que outras pessoas venham ser abençoadas e amadas por Deus através da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Que amanhã o Senhor nos conceda a oportunidade de estarmos aqui para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu peço a você que quer fazer parte de uma comunidade de mulheres que vivem o romper do sobrenatural, que vivem na dimensão do Espírito Santo de Deus. Entra aqui na descrição desse vídeo. Entre no link do nosso grupo, da nossa comunidade. E você será muito bem-vinda e amada. Em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Força e coragem. Amanhã estarei aqui, se Deus permitir, com apenas uma palavra.